O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje, vamos falar sobre o tema O Poder do Movimento Estudantil para Fortalecimento da Educação Pública, com Júlia Kopf. Júlia é secretária-geral da União Nacional dos Estudantes, coordenadora nacional do Para Todas e conselheira nacional de juventude. Oi, pessoal. Eu me chamo Júlia Kopf, tenho 27 anos, sou nascida em São Paulo, no bairro de Pirituba. Sou graduada em administração pela USP, hoje sou estudante do curso de saúde pública também na mesma universidade, e além de ser militante do PT e da juventude do PT, atualmente estou na Secretaria-Geral da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, representando o nosso partido e a nossa organização nesse espaço tão importante. Também estou como conselheira nacional de juventude no Conjuve, na pauta das mulheres, das organizações feministas, representando o coletivo Para Todas. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre justamente o movimento estudantil e como que a gente pode se integrar ao movimento estudantil e fortalecer a luta da educação pública e a nossa luta popular nos municípios. Então, queria começar fazendo um breve histórico do movimento estudantil, esse movimento social que é tão importante e que é central na movimentação mesmo da juventude e das conquistas que a gente tem tanto em âmbito nacional quanto em âmbito mais local dos municípios. Então, eu gosto de fazer a retomada do movimento estudantil um pouco usando o histórico da União Nacional dos Estudantes de exemplo. A UNE foi fundada em 1937, nesse ano de 2024, ela completa 87 anos, e lá atrás, na sua formação, ela já foi marcada por uma luta antifascista nesse cenário aí da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente a isso, já num debate mais de desenvolvimento nacional através da luta do petróleo é nosso, onde desde essa época o movimento estudantil compreendia a importância da gente debater o orçamento público para a educação de qualidade. E a partir desse debate do petróleo é nosso, que depois foi super importante para a fundação da Petrobras e para a gente conseguir que o recurso que a gente explora aqui ser explorado por empresas brasileiras e ser revertido para isso, a gente só consegue avançar em pesquisa, avançar no desenvolvimento nacional, se a gente investe em educação. E essa educação, tanto do ensino básico, ensino médio, quanto o ensino superior, as universidades e a pesquisa. Então, acho que isso mostra um pouco dessa retomada e de um espírito de movimento estudantil que ele não se perdeu, muito pelo contrário, ele foi sendo amadurecido ao longo desses anos todos, né? E cada vez mais aprimorado.
Ainda ao longo do século XX, a gente passou por todo o período da resistência à ditadura militar. Nesse período, inclusive, muitas dessas entidades estudantis que são tão importantes para a gente, centros acadêmicos, diretórios, DCEs e a própria Uni, foram colocadas na clandestinidade, e esses estudantes também colocados na clandestinidade, muitos indo para a luta armada, mas que muitos sendo exilados, inclusive, e que após esse processo, a gente, quando começa a ter abertura ali, a reabertura democrática, no período da ditadura, a mobilização nas universidades, nas escolas, foi fundamental para que a gente conseguisse, de fato, retomar a democracia no nosso país e fazer um processo de constituinte que fosse popularizado e que tivesse ali nas prioridades da nossa Constituição, que é muito bonita, a priorização dos jovens, a priorização da educação pública de qualidade como algo central para uma construção do nosso país de fato. E é interessante sempre olhar desse processo, depois da Constituição, o movimento estudantil aí liderou fora Collor, inclusive, mas é interessante olhar para esse processo e pensar como um movimento que é construído, em sua maioria, por jovens, e que acaba movimentando a juventude a partir da pauta da educação, como o que marca essa rebeldia, de fato, e essa insatisfação, não porque nunca nada tá bom, mas porque quem é jovem, quem é estudante, sabe que hoje luta por algo que não vai necessariamente aproveitar no futuro, mas que vai deixar esse legado para gerações aí que estão por vir. E que a gente consegue sempre avançar e sempre construir um futuro melhor para a nossa juventude, sempre construir um futuro melhor para os nossos estudantes, e que esse futuro ele é construído diariamente, ele é construído no hoje, a partir das nossas mãos, e que vale a pena acreditar nesses sonhos, porque a gente consegue concretizar eles a partir dessa luta. E acho que quem já participou do movimento estudantil, ou quem percebe isso no cotidiano das escolas, entende que as conquistas elas são muito arrancadas pela luta. Pode ser um ar-condicionado na sala de aula para suportar o calor e conseguir estudar com qualidade, às vezes a construção de uma quadra na escola que precisa de uma mobilização ali dos estudantes, um diálogo, né, com a diretoria, muitas vezes com o poder público, isso a gente consegue fazer, mas a gente precisa de uma organização ali dos estudantes, que é muito impulsionada pelos grêmios, pelos centros acadêmicos, e com esse diálogo entre os agentes interessados, que a gente consegue fazer essa conquista. E acho que os estudantes, quando estão nesse meio e entendem isso, quando saem, continuam nesse espírito de conquista e de construção coletiva ao longo dos processos. É uma coisa que, desde 2022, é muito popularizada entre os estudantes, e, na verdade, com uma bastante responsabilidade do movimento estudantil, é a tiragem de título aos 16 anos. Em 2022, foi feita uma campanha muito grande por parte das organizações de movimento estudantil, para que esses estudantes que ainda ali estão nos 16, 17 anos, tirem o título. Isso foi muito importante para eleger o presidente Lula, porque foram 2 milhões de títulos tirados, que é inclusive a diferença de votos que teve dele para o Bolsonaro. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente investir nisso, porque também esse espírito de rebeldia, de sempre querer avançar e querer avançar pelo desenvolvimento, pela construção de uma cidade que seja mais a nossa cara, mais popularizada para as mulheres, é, e para os jovens também é muito que nossa organização e nosso espírito de campanha do partido se coloca. Então, acho que é uma coisa muito importante. Bom, e agora a gente tem as pautas mais atuais em relação ao movimento estudantil, coisas que estão sendo debatidas pelos estudantes nas escolas, nas universidades, e que dizem respeito muito ao que é o nosso espírito agora desse debate municipal. Uma coisa que tem
sido muito colocado nesses espaços é o debate das escolas cívico-militares. Alguns governadores do nosso país têm, mais alinhados com o projeto bolsonarista, têm incentivado que essas escolas sejam delegadas à gestão da Polícia Militar, e isso é uma coisa que a escola precisa colocar a intenção e que, a partir desse processo, de contato com esses pais dos alunos, com esses professores, a gente consegue barrar isso. A gente sabe que as escolas cívico-militares não são boas para os nossos estudantes. Quem é polícia, não polícia, né? Os militares, eles têm a função deles de proteger a população, de zelar pela segurança pública, não de educar nossos jovens. Isso é um desvio de função e, inclusive, um desrespeito a quem se formou a vida inteira para fazer essa educação do jeito que a gente acredita, que é emancipatória, que é coletiva, que é solidária também. Então, essa questão de barrar as escolas cívico-militares e o avanço disso é muito importante e muito caro. E tenho certeza que as candidatas conseguem construir essa ponte com a organização dos estudantes nessas escolas para apoiar, muitas vezes, essas iniciativas com seus mandatos ou com suas campanhas, e também isso acho que gera uma visibilidade, gera uma importância que é muito bacana em toda a cidade, e de novo, é uma luta que ela é feita no hoje, mas que também vai ser reverberada por gerações a fio aí para frente. Outra coisa um outro aspecto que é bastante importante no debate municipal é a questão do transporte público. Então, em várias cidades já foi conquistada a meia passagem dos transportes para os estudantes, e nas cidades que isso ainda não foi conquistado, a gente consegue fazer esse debate com muita seriedade, seja a partir de audiências públicas, a partir de abaixo-assinados, a partir mesmo até de passeatas, a gente consegue avançar nessa conquista, porque é uma necessidade de fato. E onde tem meia passagem, é possível a gente avançar mais, avançar para o passe livre estudantil para esses jovens. A gente sabe que hoje a permanência estudantil é algo que é muito debatido no meio dos estudantes, seja na universidade, onde a gente reivindica por mais bolsas, a gente reivindica por auxílios, por bandejões, seja no âmbito escolar, onde a gente reivindica por mais merenda, e também onde a gente faz aí a publicização do programa Pé de Meia, que é um programa que é super importante, que muitas pessoas teriam direito a serem beneficiárias e não conhecem o programa por algum motivo, mas que faz uma grande diferença na adesão escolar, porque para você ser beneficiário, você precisa aí da presença, e ao longo de cada ano, o estudante ganha um bônus. Então, os beneficiários do Bolsa Família conseguem se cadastrar e também vai abrir para o cadastro único. E acho que fazer esses mutirões de conscientização nessas escolas, das pessoas, muitas vezes as pessoas têm direito ao acesso ao benefício e não acessam. Então, é muito importante que a gente consiga conversar com a população e deixar isso nítido para todas e todos. E aí, um outro aspecto que tem sido bastante debatido entre nós estudantes é a questão da reforma universitária e principalmente a questão de mais orçamento para a educação pública, que já falei um pouco ali no começo, quando era no século passado e se debatia muito a função do petróleo nisso. Hoje, isso ainda é colocado, e acho que a gente transmitir isso para a população é muito importante, porque mesmo o nosso presidente Lula, tendo ganhado a eleição, a gente sabe que essas mudanças não acontecem do dia para a noite e que, como ele mesmo diz, a política funciona igual feijão. Se não bota uma pressão, não fica pronto. Então, a gente conseguir colocar essa pressão para ajudar, inclusive, o poder público, o executivo, a conseguir
pressionar para garantir mais dinheiro para a educação pública é algo fundamental. E isso precisa ser construído, sim, a partir dos municípios, porque o debate de orçamento também é um debate de prioridade de gasto. E acho que a gente conseguindo fazer um debate sobre mais orçamento público aliado ao debate de orçamento participativo, que é algo que está muito presente na formulação do nosso partido, do modo petista de governar, essa priorização nos municípios, acho que é algo fundamental e algo que a gente consegue avançar tanto no debate eleitoral quanto no debate da construção dos nossos mandatos. Então, pessoal, queria fazer um chamado final a todo mundo para entrar em contato com os jovens, com os estudantes da sua cidade, porque isso é uma coisa muito importante, a gente agregar isso aos nossos esforços, às nossas mobilizações, ao movimento de mulheres e às nossas meninas, principalmente, que estão na base dessas escolas e das universidades. É muito importante que a nossa organização partidária, a nossa organização das campanhas chegue nesses jovens, porque a gente conseguir organizar para a luta concreta do PT e para os nossos objetivos é algo que gera e que rende muitos frutos e que a gente consegue aliar esse movimento social de maneira bastante integrada aos nossos objetivos nas cidades. Queria aproveitar e falar que o movimento estudantil está à disposição, a gente que está aí na Uni, pessoal que é do PT está sempre à disposição para a gente conseguir avançar, tirar dúvidas e entendendo que a nossa luta ela é muito no dia a dia e ela é muito concreta. Então, que nós somos aí grandes aliadas nesse processo. Fiquem ligadas nas redes sociais nossas, tanto da Juventude do PT, dos nossos diversos coletivos da Juventude do PT, nas pessoais das nossas diretoras, somos organizadas aí em todo o país, e acho que a gente tem muito que construir nesse meio tempo, e acho que temos tudo para esse ano fazer um processo, né, de eleições municipais que eleja cada vez mais mulheres e que essas mulheres sejam as que representam a luta das jovens, a luta das estudantes nesses espaços. Então, muito obrigada e estamos juntos, companheiras. Na aula de hoje, aprendemos sobre o poder do movimento estudantil para fortalecimento da educação pública. Continue ligada no TV Elas por Elas.